Erev Shabbat Shalom. Esta semana, Bezrat Hashem, nós vamos ler Parashat Va'etchanan. Parashat Va'etchanan tem muitos assuntos que ela fala, mas chegando no final do Parashat, tem dois assuntos bem importantes que a Parashat fala sobre eles. O primeiro assunto é a Sereta de Brot, os 10 mandamentos. E logo após a Sereta de Brot, nós temos mais um assunto, mais um trecho que a gente já costuma repetir muitas vezes, várias vezes todo dia, e um trecho que nos acompanha durante da nossa vida inteira, desde o começo até o fim. É o trecho de Shema Israel. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, etc. Tem que entender que não é por acaso que a Torá colocou próximo um ao outro os 10 mandamentos e o Shema Israel. E tem que entender por que justo esse trecho de Shema Israel é o trecho que nos acompanha tanto durante do nosso dia a dia, durante da nossa vida. O que é tão importante nesse trecho de Shema Israel? Na verdade, quando a gente olha na vida do Yehudi, a gente vê que a maioria dos Yehudi tem dois extremos durante da vida deles. E nosso dia a dia, nós temos um extremo chamado Beit HaKnesset, um extremo sinagoga. Mesmo o pessoal que reza em casa não consegue chegar na sinagoga. Na hora da reza, a pessoa ele está com Hashem. A pessoa está rezando, está se unindo ele com Hashem, com a presença divina. Mas terminando a reza, saindo para a rua, normalmente a gente sai para o outro extremo totalmente. A gente sai para uma extrema de mundo cheio de goim, mundo que muita coisa funciona, mundo que nós, para conseguir nossos comércios, para conseguir o que a gente, nossa parnassá, nós temos que nós temos que aproximar essas pessoas e trabalhar com eles. E nós, como seres humanos, tem um ponto que às vezes é uma vantagem, às vezes é uma fraqueza, que todos os seres humanos têm. Ser humano, ele é feito para ser social. Ser humano gosta de social. Ser humano gosta de apoio da sociedade, de quem está cercando ele, apoiando as ideias dele, apoiando as opiniões dele, apoiando o que ele faz. Apoio é muito importante em nossa vida. E nós, como seres humanos, também procuramos esse apoio. Então, quando a gente sai para a rua,
Quando a gente sai fora do nosso território, da nossa sinagoga, da nossa casa judaica, e a gente sai para a rua, a gente passa um bom tempo com pessoas que, de um lado, a gente procura o apoio deles, a gente quer que eles vão identificar conosco, que eles vão concordar conosco, mas do outro lado, a gente sabe que nós temos diferenças. A gente acredita em Hashem. Tem coisas que a gente não pode fazer. Tem coisas que a gente não pode comer junto com eles. Tem lugares que a gente não pode ir junto com eles. A Aseret Adibot nos traz muitas restrições que quem vive com Goi, quem vive na rua, quem vive procurando o apoio geral, tem muitas restrições dos Aseret Adibot que já faz isso muito complicado. Receber o apoio do Goi, que a gente tem que conviver com ele. E muitas vezes isso é um teste muito grande. Temos um teste, às vezes, de esquecer do que a gente acredita nele de verdade e começar a apoiar outras ideias só para achar favor nos olhos de quem a gente trata com ele. Na verdade, ואהבת את השם אלוקיך, amar Hashem, é uma coisa que é bem difícil chegar nesse nível. Tem nível de saber que Hashem existe. Isso é uma coisa. Tem nível de acreditar em Hashem. Mais uma coisa. Mas chegar no nível de amar Hashem bechol levavcha, com todo o seu coração, bechol nafshecha, com toda a sua vida, bechol meodecha, com seu dinheiro. Imagine, é muito elevado esse nível. Como a pessoa consegue chegar nesse nível? Como a pessoa pode manter uma vida nesse nível? Mas justamente isso veio Moshe Rabbeinu para nos ensinar, colocando o Shema Israel logo depois dos 10 mandamentos. Quando a gente olha, quando a gente avalia uma vida inteira, mantendo nesse nível, fica muito difícil. Realmente é difícil enxergar como nossa vida pode ser no nível de amar Hashem com todo o nosso coração, com toda a nossa vivência, com todo o nosso dinheiro. Cada pessoa tem as altas e baixas dele. Cada pessoa passa situações na vida. É muito difícil olhar, enxergar toda a nossa vida mantendo nesse nível. Mas diz Moshe Rabbeinu que o segredo de amar Hashem não é planejando uma vida inteira mantendo nesse nível. O segredo
de viver com Hashem é justamente o contrário. Justamente não planejar nossa vida. A gente tem no Shema Israel, nós repetimos Shema Israel várias vezes durante o dia. Por quê? Shema Israel é um exemplo como a pessoa consegue chegar nesse nível de amar Hashem. No caminho do Beit HaKnesset, no caminho quando a pessoa está indo para a sinagoga, a cabeça dele ainda está ligada com o mundo. Talvez, até quando a pessoa começa a rezar, a pessoa não está totalmente desligada do que está acontecendo no mundo. Mas quando chega o Shema Israel, a pessoa fecha os olhos. E em vez de olhar para fora, ele consegue fechar os olhos e olhar para dentro. E fala, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. A gente fecha os olhos e fala que nós temos só Hashem no mundo. Logo depois, cabe o Ve'avta et Hashem Elokecha. Logo depois que a pessoa fecha os olhos e fala Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ele consegue também falar sinceramente que temos que amar Hashem em todos os sentidos. Isso não demora muito. Saímos do Beit HaKnesset, talvez isso passe. Talvez nossa cabeça volta para nossos negócios, para tudo o que nós temos que fazer. Mas temos que pegar como exemplo o Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Durante o dia, quando a gente encontra certas situações que nós temos que segurar forte, nossa emuná, nossa fé, nossos mitzvot. Se a gente vai olhar e procurar segurar em um planejamento grande, talvez seja difícil. Mas Moshe Rabbeinu diz que nós podemos pegar uma vitamina rápida de emuná. Cada vez que você pensa no Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, cada vez que você fecha os olhos, desconecta do mundo por alguns segundos, olha internamente e acredita que quem manda aqui é só Hashem. Hashem está conosco. Hashem Elokeinu, Hashem é nosso Hashem. Hashem Echad, e não existe outro Hashem. Só nosso Hashem. Você recebe uma vitamina que te ajuda também no Ve'ahavta. Nesse momento que você tem um teste, esse é o momento de demonstrar seu amor a Hashem. Bechol levavcha, com todo o seu coração, com sua vida, com seu dinheiro.
às vezes, a pessoa procura apoio, mas quando a pessoa sabe quem está realmente por trás, ele sabe que procurando apoio de pessoas, em comparação de procurando o apoio de Hashem, não tem comparação. Nada é maior, nada é melhor do que apoio de Hashem. Apoio de Hashem, que é tudo poderoso. Hashem, que não é limitado. Hashem, que ele que consegue mudar as cabeças das pessoas. Ele consegue mudar como as coisas, o decorrer das coisas. É muito melhor se apoiar, procurar apoio de Hashem, do que procurar o apoio das pessoas em volta. Cada vez que a gente lembra o Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Yehudi vive com Hashem. Eu apoio que Hashem que nos procura. Cada vez que a gente lembra isso, que nosso apoio é Hashem, é fácil chegar no Ve'ahavta, fácil chegar em amar Hashem com todos os nossos sentidos. Nós temos que treinar, que olhar, que procurar o que é a verdade da nossa vida. Yehudi, quando chega nesse mundo, chega com Shema Israel. Yehudi vive com Shema Israel. E Yehudi parte desse mundo com Shema Israel. Porque essa é a frase que ele é a bússola do Yehudi. Essa é a frase que quando o Yehudi está no meio do mar da vida, quando o Yehudi está procurando, quando o Yehudi sente que ele está perdido, o Shema Israel mostra para nós o norte. O Shema Israel nos lembra que estamos gerenciados pelo Hashem, guiados pelo Hashem. Quem faz as decisões sobre nós é Hashem. Nenhuma outra entidade. Só Hashem. O Shema Israel vem depois dos 10 mandamentos, porque na verdade o Shema Israel é o que garanta a preservação dos 10 mandamentos. Sem o Shema Israel, sem uma coisa curta e forte para nos lembrar o envolvimento da Hashem em nossa vida, com certeza já faz tempo que ninguém ia também lembrar nada dos 10 mandamentos. Porque essa é a tendência normal no mundo. Cada povo, quando ele foi exiliado da terra dele, do centro dele, e foi misturar em outros povos, durante o tempo, se misturou e acabou com a tradição dele. Acabou com a crença dele que ele acreditava tão forte. Só Yehudi, que tem o Shema Israel, que tem sempre essa lembrança que Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem que está conosco em tudo quanto é lugar, toda hora, em toda situação.
Ele que manda em nossa vida. Só lembrando isso, muitas vezes por dia, nos segura e nos dá força de viver uma vida de Ve'ahavta, de amar Hashem, de conectar com Hashem e nos manter perto de Hashem, preservando a Torá dele, os mitzvot dele, sempre nos fortificando e garantindo que nossa vida judaica vai continuar, apesar do que tudo o que o Yehudi particular e o povo passa durante a história. Shabbat Shalom.